E já tá rolando na internet a primeira imagem de Bruce Banner barra Hulk em Homem-Aranha Brand New Day, graças ao vazamento, ao tal do vazamento que apareceu, e agora em melhor qualidade, com uma câmera filmando uma tela de computador passando o trailer. O cara nem pra colocar em full screen, né? Fica aquela telinha ali no meio, e a gente tem que dar um zoom, aí perde um pouco de qualidade, mas dá pra ver mais coisas do que eu tava vendo no primeiro vazamento. Pareceu o mesmo trailer, não tem uma diferença. Uma coisa curiosa é que a data que está no computador é assim, tipo 2, 3 meses depois do início das filmagens. Então realmente finalizaram esse filme muito, muito rápido. Então a bateria do computador tá gasta e o relógio tá voltando. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre Bruce Banner. Tá rolando uma imagem do Mark Ruffalo como Bruce Banner. Para começar, pintaram o cabelo do Mark Ruffalo de volta, arrumaram o cabelo dele, pentearam, deram uma rejuvenescida no cara. Tava meio grisalho, né? Ele já tava meio cansado nas últimas vezes que a gente viu o Mark Ruffalo como Hulk. Agora ele volta a uma linha mais clean. Não é o Professor Hulk. E aqui eu volto a uma questão que em Mulher Hulk tem essa piada, né? Quando aparece o robô Kevin, ele fala pra Mulher Hulk voltar à forma humana para poder economizar dinheiro do orçamento da série. E basicamente é o que acontece aqui. Poderia o Professor Hulk ser o professor, uma vez que o Professor Hulk é uma celebridade, é um cara conhecido. E agora volta o Mark Ruffalo, né, como uma forma humana, que é a coisa que a gente viu indo e voltando, por exemplo, no pós-crédito de Shang-Chi. Ele tá na forma humana. Na série Mulher Hulk, ele tá na forma Hulk. Ele vai indo e voltando, ele vira humano quando ele quer ou quando o orçamento pede. E pode ter sido o caso, em vez de fazer o cara como Hulk o tempo todo, faz o cara como humano. Inclusive porque há uma expectativa do Hulk se transformar no Hulk selvagem de novo. Até mesmo uma teoria de que será o Hulk cinza. E aí, é claro, fica muito mais legal um ser humano se transformando em Hulk, a gente ter mais uma vez essa cena da transformação, que é sempre muito legal, é clássica, do que o Hulk inteligente virando o Hulk selvagem. Fica muito melhor se você partir do ser humano, rasga a roupa, fica muito mais legal. E ele vai ser um professor. Assim, não sei como um vingador, um dos maiores cientistas da Terra, o maior especialista do mundo em energia gama, vai dar aula na facul. Mas é esquisito você imaginar que o Hulk, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele conquistou, depois de tudo que ele estudou, o cara virar professor da facul. Nada contra os professores da facul, inclusive já fui. Então eu posso dizer com conhecimento de causa. E qual que vai ser a relação do Professor Banner, vamos falar assim, com o Homem-Aranha? Muita gente já começou a chiar novamente, porque o Homem-Aranha mais uma vez vai ter uma figura paterna, vai ter uma figura de referência, vai se escorar em um cara mais velho para poder fazer seu filme. E a gente achando que dessa vez o Homem-Aranha ia ser independente, assim, o Homem-Aranha é dono do próprio nariz, que teria suas próprias escolhas e consequências dos seus próprios erros. Não, mais uma vez vai ter alguém mais velho para ajudar ele a escapar dos seus problemas. Foi assim com o Nick Fury, foi assim com o Tony Stark, foi assim com o Mistério, foi assim com o Doutor Estranho, e agora é a vez do Mark Ruffalo ser a grande figura paterna do Homem-Aranha. Antes de concordar com vocês que realmente está cansativo toda vez a gente ter uma figura de referência para Peter Parker, tenho que levantar aqui uma questão que é o clássico quadrinho do Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha, Peter Parker, ele sempre precisou de uma figura paterna, e isso é uma coisa que é muito recorrente nos quadrinhos em todas as suas fases. O Peter Parker sempre teve professores como figura de referência, e não raramente esses professores se transformam em vilões. O Lagarto, por exemplo, o Professor Connors, que se transforma no vilão. O Dr. Octopus, por exemplo, o Dr. Octavius se transforma em vilão. Tony Stark mesmo acompanhou o Homem-Aranha na fase da Guerra Civil como uma figura, um tutor praticamente, uma figura de referência para ele. Não é nada inédito que isso aconteça. Porque se você olhar do lado psicológico do Peter Parker, o fato dele não ter tido pai e ter perdido o tio deixa ele com essa ausência.
E ele poderia estar tentando compensar essa ausência do tio e do pai, que ele nunca conheceu, se conectando a figuras paternas de referência. É uma forma meio freudiana de você explicar, mas eu acho que faz sentido. Então Bruce Banner será o professor do Peter Parker. Se ele vai lembrar ou não, é outra história, porque nos quadrinhos o Hulk se lembra da identidade do Peter Parker, mesmo depois dele ter a identidade apagada da memória de todas as pessoas da Terra. Por quê? Porque a psique do Hulk e a psique do Bruce Banner, eles são independentes. As duas convivem no mesmo corpo. E quando foi feito o feitiço, quem foi afetado pelo feitiço foi o Bruce Banner, e não o Hulk. Então, na forma Hulk, ele sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Não sei se vão trazer isso pro filme, se complica demais algo simples, e se faz algum sentido pra trama ele conhecer ou não o Peter Parker. Ele pode muito bem estabelecer um relacionamento do zero, os dois nunca tiveram realmente algo muito próximo. Acho que não existe um diálogo entre o Homem-Aranha e o Hulk, uma vez que o Hulk estava em Sakaar, na Guerra Civil, no cinema, e depois na Guerra Infinita eles mal se encontraram. O Homem-Aranha já foi pro espaço logo depois que o Bruce Banner chega na Terra. Então não é um negócio assim, nossa, como são amigos e vão ter um momento de conexão novamente, como era com o Sr. Stark. Que aí pode ser que o Dr. Destino, sem máscara, cause uma impressão no Homem-Aranha em algum ponto entre o Dr. Destino e Guerras Secretas. Vamos lembrar que nem o Hulk, do Mark Ruffalo, nem o Homem-Aranha, do Tom Holland, estão sendo aguardados em Dr. Destino, hein? Pode ser que esses dois nem apareçam no Dr. Destino, que eles só apareçam no filme do Homem-Aranha, e isso ajude até a dar um espaço de respiro para a quantidade de personagens que vai ter que ser usada em Dr. Destino. E olha que os irmãos Russo, eles mandaram muitos personagens embora, não se sabe onde está o Gavião Arqueiro, não se sabe onde está o Máquina de Combate, Vingadores clássicos que tiveram seu momento nos filmes e que simplesmente não existem mais ali no elenco. Mas talvez seja a ideia essa mesma. O Hulk e o Homem-Aranha vão ficar em outro filme por enquanto, depois se unem todos em Guerras Secretas. Eu não acho impossível de acontecer, não. Mas teremos essa relação do professor e do aluno, do Peter Parker, com problema, porque os poderes estão mudando. Tem um vazamento dizendo que é estresse, como foi no Homem-Aranha 2, que ele começou a perder os poderes, lembra? Agora não, agora os poderes eles vão sair de controle, chegando até o ponto de gerar uma mutação. No trailer aparece, inclusive, o casulo de teia, onde o Homem-Aranha desmaia e ele aparece dentro do casulo. E quando ele sai do casulo, ele sai com novos poderes, inclusive teias orgânicas, que é algo que a gente está também esperando já para esse filme. E vai ter um momento que o Hulk vai perder o controle, Dr. Banner vai perder o controle, vai se transformar novamente no Hulk selvagem, e aí vai gerar mais uma dor de cabeça pro Homem-Aranha resolver, porque ele sabe que é o professor, ele sabe que é um ser humano que tá ali dentro, que não é um monstro, e talvez apareça o Justiceiro aí para tentar dar cabo do Hulk, e o Homem-Aranha precisa impedir. Coitado do Justiceiro perto do Hulk, né? Porque se for o mesmo Hulk que eu tô acostumado, acho bom o Justiceiro ter uma arma desgamificadora, porque só chumbo não vai resolver. Mas então, o que você acha dessa história toda aí? Mark Ruffalo de volta, repaginado, clean e com novo emprego. Você acha que vai dar bom ou você acha que vai criar uma estranheza com o público? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.